Olá, irmãos. Tudo bem? Toda história possui um começo, certo? Mas a história da redenção começa antes da criação do mundo, antes da queda, antes do pecado e antes que o primeiro ser humano respirasse. Deus já havia estabelecido um propósito, e em Cristo. Nessa série chamada Da Queda à Glória, vamos acompanhar esse plano através das Escrituras. Veremos a entrada do pecado, a condição humana, a obra de Cristo, a graça que salva e a glória que ainda será revelada. Uma história que começa na eternidade, atravessa a cruz e termina com Deus fazendo novas todas as coisas. E começaremos antes do primeiro dia amanhecer, com uma pergunta fundamental. Antes de tudo existir, Deus já tinha um plano? Esse é o tema do vídeo de hoje. Com base no texto de Efésios 1, versículos 3 a 6, onde diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Eu quero fazer uma pergunta bem simples. Em que momento Deus começou a pensar na salvação? Foi depois da queda? Foi quando Adão e Eva pecaram? Foi quando a humanidade já estava completamente perdida? Ou será que antes de existir o mundo, Deus já havia determinado o que faria? Paulo começa bendizendo a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. E em seguida ele diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E também diz que fomos predestinados para filhos de adoção por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da vontade de Deus, para o louvor e glória da sua graça. Perceba que Paulo não começa com uma discussão, ele começa adorando, uma adoração. Isso é importante porque às vezes a gente entra nesse assunto querendo responder perguntas, vencer debates, organizar sistemas. Paulo entra no assunto dizendo: bendito seja Deus. Para ele, a eleição não era um motivo de orgulho, mas era motivo de louvor. E por que Paulo bendiz a Deus? Porque todas as bênçãos espirituais que o cristão possui vêm de Deus e está em Cristo. Essa expressão aparece várias vezes no capítulo. Em Cristo, nele, por Jesus Cristo. É como se Paulo estivesse colocando uma cerca em volta da nossa salvação, dizendo: tudo está aqui. Fora de Cristo, não há perdão, adoção ou reconciliação. Mas em Cristo, o pecador recebe aquilo que jamais poderia conquistar por si mesmo. Agora observe aonde Paulo nos leva. Ele não volta apenas à nossa conversão. Ele volta ao dia que ouvimos o Evangelho. Não
não volta à cruz, nem mesmo ao jardim do Éden. Ele volta para antes da fundação do mundo. Isso significa que a salvação não foi um plano de emergência de Deus. Deus não olhou a queda e disse: "E agora o que farei?" Nós somos surpreendidos? Deus não é. Nós improvisamos porque não conhecemos amanhã? Deus conhece o princípio e o fim. Paulo diz que Deus nos escolheu em Cristo. E aqui o nosso orgulho começa a ficar incomodado. Porque nós gostamos de pensar que Deus nos escolheu porque viu alguma coisa especial em nós, talvez uma fé melhor, um coração mais sensível, uma discussão mais sábia, mas antes da fundação do mundo, o que nós tínhamos feito? Nada. Nem sequer existíamos. Por isso a eleição coloca toda a glória aonde ela deve estar. Se a nossa salvação começasse em nossa vontade, teríamos alguma coisa do que nos gloriar? Mas será que ele começa no propósito gracioso de Deus? Resta nos dizer: Senhor, por que eu? Por que me alcançaste? E a resposta, ela não está em algum mérito escondido em nós, mas na graça de Deus. Isso significa que a fé, isso não significa que a fé seja desnecessária ou que o arrependimento não importe. A Bíblia chama o pecador para arrepender-se e crer. Está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15. E também encontramos isso em Atos 16:31. Nós realmente cremos, nós realmente nos arrependemos. Mas quando olhamos para trás, entendemos que até a nossa resposta foi despertada pela graça. Como Paulo diz em Efésios 2, estávamos mortos em ofensas e pecados, mas Deus nos vivificou juntamente com Cristo. E para que Deus nos escolheu? O versículo 4 responde: para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus não escolheu um povo para permanecer do mesmo jeito. A eleição não é licença para pecar, é chamado para uma vida santa. Às vezes alguém diz: se Deus escolheu, então não importa como eu vivo. E é um perigo. E Paulo diria exatamente o contrário. Deus escolheu para que fôssemos santos. A santidade não compra a eleição, mas acompanha aquele que foi alcançado pela graça. A árvore não produz um fruto para se tornar vida. Ela produz o fruto porque ela está viva. Talvez você olhe para a sua caminhada e diga: mas eu ainda vejo tanto pecado em mim. O cristão verdadeiro não é alguém que já alcançou a perfeição. É alguém que em Deus começou uma obra. A luta, arrependimento, queda e retorno. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, nos lembra que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Paulo acrescenta que fomos predestinados para filhos de adoção por Jesus Cristo. Veja a beleza disso. Deus não apenas livra o pecador da condenação e o deixa do lado de fora da casa. Ele recebe como filho. Talvez a palavra pai seja difícil para algumas pessoas.
Nem todos tivemos uma boa experiência dentro de casa. Mas Deus não é a versão ampliada de nossas limitações. Ele é o Pai perfeito. Em Cristo, somos recebidos não como empregados tentando provar valor, mas como filhos que dependem da bondade do Pai. E qual é o objetivo de tudo isso? O versículo 6 responde: para louvor e glória de sua graça, no qual nos fez agradáveis a si no amado. O louvor e glória da sua graça. A salvação humilha o pecador e exalta a Deus. Ela tira das nossas mãos qualquer troféu e coloca em nossos lábios uma canção de gratidão. Então, antes de tudo existir, Deus já tinha um plano? Efésios 1 responde que sim. Um propósito centrado em Cristo, nascido da vontade graciosa e destinado à sua glória. Isso não resolve cada pergunta que temos, mas nos coloca em um lugar seguro para descansar. Nossa esperança não está na capacidade humana de entender tudo, de manter tudo sob controle. Está no Deus que não foi surpreendido por nenhum capítulo da história. Mas aqui nasce uma pergunta difícil. Se Deus tinha um propósito antes da fundação do mundo, por que Ele permitiu a queda? Se Ele é soberano, como o pecado entrou na criação? Isso é o que vamos conversar no próximo capítulo, a partir de Gênesis 3. Se essa exposição, se esse vídeo ajudou você, eu peço que curta, eu peço que se inscreva no canal e compartilhe com alguém esse vídeo. E continue na nossa jornada, na nossa playlist da queda à glória. Que Deus nos deu humildade para receber sua palavra e alegria para descansar na sua graça. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.